Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos começar uma playlist que vai tratar especificamente do tema A Ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? É uma resposta de Deus à afronta do mal. Ou seja, o maligno, desde o início dos tempos, vem pervertendo as pessoas para desfigurar a criação de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nós não devemos ser imagem e semelhança de Deus somente no que se refere à aparência, mas principalmente naquilo que está no coração de Deus, a forma como devemos ser. Lembra-se que Jesus falou assim: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ou seja, devemos ser imitadores de Cristo no seu comportamento, no seu falar. É difícil? É difícil. Por quê? Porque nós muitas vezes caímos na tentação do pecado, que é a ação do maligno sobre as pessoas deste mundo. E nós vamos nessa luta entre fazer o querer de Deus e cedendo às tentações mundanas. Bem, acontece que vai chegar um determinado momento e nós já estamos caminhando para essa situação em que o maligno enviará, digamos assim, entre aspas, o filho dele ao mundo. Aquele que nós vamos reconhecer como sendo o anticristo, o filho da perdição. Bem, acontece que quando ele se manifestar, para o povo judeu, eles o reconhecerão como o seu Messias. Eles não reconheceram Jesus de Nazaré como, como o Messias enviado por Deus. Então, desde então, o coração do povo judeu se endureceu para a revelação que desde o início dos tempos veio acontecendo por meio deles, que foi registrado nas Sagradas Escrituras. E com este coração endurecido até hoje, eles estão esperando o Messias aparecer. Logo, quando vier o anticristo, ele não vai se apresentar como um opressor, um perseguidor, uma pessoa com más intenções. Pelo contrário, os judeus verão nele, e isso por conta da propaganda do falso profeta, ou seja, aquela segunda besta do Apocalipse, que vai indicar e apresentar uma determinada pessoa como o Messias que o povo judeu está esperando. Ele assume o poder, faz um acordo com as nações vizinhas, que são os inimigos históricos do povo de Israel, e levanta o império, a besta. Bem, o que acontece? Em determinado momento, o templo é reconstruído, ou seja, um terceiro templo para o povo judeu. E neste momento, o anticristo, ele mostra para que ele vem. A Sagrada Escritura nos ensina que ele vai se apresentar como sendo Deus. E vai começar uma perseguição aos fiéis. Então, nós vamos estar lidando com duas situações no mundo. No mundo inteiro, os cristãos vão estar sendo perseguidos por causa da nova ordem mundial que está se instalando. E nós, atualmente, já estamos num processo bem avançado disso. Porém, para o povo judeu, que não vai, em parte, aceitar
que o Messias dele se apresente como Deus, né, vai começar uma perseguição. Neste tempo, a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que vem na personificação de Moisés, lembra que nós trabalhamos uma playlist sobre as duas testemunhas? Uma vem com a personificação de Elias, nós o identificamos como sendo João Batista, e agora vai vir uma segunda testemunha, que anunciará a volta de Cristo, mas o trabalho evangélico principal dessa segunda testemunha é converter o resto de Israel. Então, com esses 144 mil que o Apocalipse chama de o resto de Israel, né, convertido à fé em Jesus Cristo, o anticristo vai disseminar uma perseguição feroz. Muitos serão martirizados. Então, quando nós estudamos o Apocalipse, a gente vai vendo que na revelação daqueles selos, por causa dos cavaleiros infernais, né, a guerra, a miséria e a morte, vai no percurso da história acontecendo a morte de muitas e muitas de milhares de pessoas, ou seja, os fiéis. Então, em determinado momento, o Apocalipse revela assim que eles pedem a Deus justiça do sangue deles que foi derramado. Né? Olha que coisa interessante. Mas aí é dito assim para eles que eles aguardassem um pouco para se completar um número. Olha que interessante. Dos irmãos que deveriam morrer como eles. E que número é esse? São o que o Apocalipse chama de 144 mil, ou seja, o resto de Israel, os judeus que se converterão no final dos tempos. Ou seja, isso já dentro do processo do fim do mundo. Atualmente estamos no processo do fim dos tempos, que iniciou quando? Com a manifestação de Jesus. Quando vai começar o processo do fim do mundo? Quando o anticristo, a segunda testemunha de Apocalipse se manifestarem no mundo. Que houver este conflito, assim como houve aquele confronto entre Moisés e o faraó, vai haver um confronto entre a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que vem com a personificação de Moisés, e o anticristo. E assim como vieram aquelas pragas sobre o Egito para libertar o povo de Deus, virá os castigos divinos sobre o anticristo e o seu reino, este império que nós vemos como a besta, para que o povo de Deus seja libertado. Como será libertado? Pela vinda gloriosa de Jesus. Então, o que acontece? O que é a ira de Deus? É essa resposta à ação maligna do anticristo no mundo, por meio de Satanás e através do falso profeta. Ou seja, uma trindade maléfica aí, né? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o maligno quis imitar essa aparência, né, da Santíssima Trindade. Sendo o próprio maligno a personificação do Pai, o anticristo como a personificação do Filho e o falso profeta a personificação do Espírito Santo. Olha que coisa terrível. Mas para a maioria das pessoas do mundo, isso está escondido aos olhos. Por quê? Porque enquanto nós não nos colocarmos debaixo do senhorio de Jesus, nós não vamos conseguir compreender as revelações de Deus em sua palavra e não vamos conseguir ter nos nossos corações o amor de Cristo. Amor este que através do sacrifício de Cristo na cruz nos concedeu a salvação no nome dele. Nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Então a ira de Deus é essa resposta a essa afronta do anticristo aos fiéis e a perseguição de todos aqueles no mundo inteiro que professam o nome de Jesus. Por isso quero convidar você a pegar a palavra de Deus,
no capítulo 8 do Apocalipse, nós vamos começar essa primeira introdução para nós entendermos como que todas as coisas vão acontecer, como tudo vai se dar. Capítulo 8, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: Quando abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante meia hora. Vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Chegou outro anjo que ficou em pé junto do altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso, junto com as orações dos santos, subiu da mão do anjo para diante de Deus. Depois o anjo pegou o turíbulo, encheu com as brasas do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, primeira situação que o nosso amigo João está vendo. Lembra que os santos, os mártires, pedem a Deus justiça pelo sangue deles derramados? Aí diz que tem que se completar um número. Número de quê? De mártires, aquele resto de Israel. A perseguição que o anticristo vai empreender sobre eles vai tirar-lhes a vida. Inclusive da segunda testemunha. Mais para frente nós vamos trabalhar isso de forma mais específica. E aí o que acontece? Quando se dá esta situação, o que acontece? Vem a resposta de Deus, que é essas 7 trombetas. Se nós repararmos no capítulo 16 do Apocalipse, quando se fala que vai ser derramada as taças da ira de Deus, a gente vê que as trombetas são a ação que Deus está fazendo acontecer. E as taças são o resultado dessa ação de Deus. Então não são momentos diferentes, coisas diferentes. É uma mesma ação de Deus. Mostrando o quê? A ação e as consequências da ação de Deus. Trombetas e taças. Bem, você pode perceber que este anjo, ele pega as brasas do altar, junto com as orações dos santos. E olha que impressionante, né? Porque quando tudo isso vai se dar, diz que houve um silêncio. Por cerca de meia hora aí. O que significa isso? Olha, quando vai acontecer um momento grandioso em determinadas situações, às vezes se faz silêncio, porque é um momento de expectativa. Consegue perceber isso? Então, o que acontece? Lá no céu, todos sabem que esta ação de Deus vai produzir o resultado final desse embate entre o bem e o mal, que vai gerar a guerra final, ou seja, o Armagedon, e, consequentemente, a volta gloriosa de Jesus para instaurar o reino dele no mundo. Nós já vivemos o reino de Deus? Sim, mas não em plenitude. Aonde está a igreja, está o reino de Deus. O que nós precisamos? Precisamos que o Senhor venha reinar. Ele é o rei. Ele tem que ser o Senhor desse mundo. Porque assim, olha, quando aconteceu o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não só perdemos as nossas vidas para o maligno. Não foi só a nossa vida que ficou nas mãos dele, mas o mundo inteiro. Por isso que a palavra vai dizer, o mundo jaz do maligno. Todas aquelas pessoas que morriam antes de Cristo não iam para o céu.
os justos não podiam adentrar o céu. Por quê? Porque a palavra dizia que Jesus era a primícia dos que morreram. E o que acontecia? As almas dos justos, né, dos fiéis, iam para, entre aspas, vamos chamar assim de lugar, que é designado como a mansão dos mortos. E ali eles ficaram até que Jesus, na sua ascensão, ou seja, após ressuscitar, né, que Jesus passou aquele período com os apóstolos, chega um determinado momento que Jesus volta para o Pai. Isso é a ascensão de Jesus. Ele leva todas aquelas almas dos justos, desde Abel, para o céu. Então lá no céu, os justos chegam em um determinado momento, né, a alma dos justos, eles clamam pelo mal que foi feito a eles nesta vida. Mas aí é dito que eles tinham que esperar um pouco para se completar um número dos irmãos que deveriam morrer. Olha, desde que começou o trabalho de evangelização por parte da igreja, quantos fiéis não morreram no mundo inteiro? É muita coisa. Eu acho que atualmente deve estar num número incontável. Eu sei que as mídias, né, as principais mídias do mundo não passam essas informações. Mas os cristãos são perseguidos em muitas partes do mundo. Muitos são martirizados das formas mais cruéis possíveis. Percebe? Mas não é somente a promessa de redenção para nós cristãos, né? O povo judeu tem uma promessa ainda. A promessa de que o resto de Israel será resgatado. Uma parte desse Israel que endureceu o seu coração, que não reconheceu o Messias, vai reconhecer no fim dos tempos. Através de quem? Através da segunda testemunha. O precursor de Cristo do fim do mundo, do fim dos tempos. A segunda testemunha de Apocalipse. E é ele que, assim como Moisés fez vir ao mundo aquelas pragas sobre o Egito, o precursor fará vir sobre o reino do anticristo a ira de Deus. Percebe? Então, quando o anjo pega essas brasas do altar, que é o reflexo da ira de Deus, o que acontece? Ele une com a oração dos santos. Ou seja, o que está acontecendo ali? O número que deveria se completar daqueles irmãos, daqueles fiéis, os judeus que deveriam morrer, aconteceu. Então aí sim vem a ira de Deus. Né? Quando nós vemos agora em outro momento essas 7 trombetas, essas 7 taças, o que nós vamos estar deslumbrando, percebendo, visualizando? Como que em cada momento todas as forças do maligno vão ser destruídas, vão ser quebradas. Porque hoje nós olhamos para a maldade do mundo, a gente fica assim perplexo. O que somos nós diante de tudo esse mal que está acontecendo? Digamos assim, nós somos fracos, mas Deus é forte, Deus é todo poderoso. E por que Deus não acaba com essa situação logo de uma vez? Porque Ele tem a paciência de esperar a conversão daqueles que foi destinado para a salvação. Eu, por exemplo, na minha época de juventude, puxa vida, né? Quando eu estava da adolescência para a juventude, eu não tinha essa dimensão de Deus. Talvez se eu tivesse morrido naquelas épocas, talvez eu nem teria alcançado a graça da salvação do céu. Talvez eu tivesse já condenado no inferno. Hoje, conhecendo a fé, sabendo da salvação em Jesus Cristo, do sacrifício, eu tenho feito tudo que eu posso para merecer o sangue que Cristo derramou por mim na cruz. Eu vou ser salvo? Eu não sei, mas eu quero a salvação. Eu me coloco debaixo do senhorio de Jesus. Talvez em muitos momentos a tentação tenha me pegado.
mas eu sou capaz de reconhecer as minhas faltas e voltar arrependido para Deus, assim como Davi voltou para Deus totalmente arrependido do pecado que ele tinha cometido, um pecado grave, com requintes de maldade, quando ele mandou colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse morto, para ele poder pegar, para que Davi pudesse pegar a mulher dele. Meu Deus, olha que plano maléfico. De onde que você acha que veio isso? Você acha que isso veio do coração de Davi? Claro que não. Deus já tinha declarado que Davi era conforme o coração de Deus. De onde que veio isso? Aquela voz de serpente que buzinou nos ouvidos dele, que foi encantando, que foi seduzindo até o momento que ele acabou cedendo. Nós não podemos ser assim, mas quando nós acabamos entrando nessa situação, Deus é fiel para nos perdoar, que nós precisamos de um coração arrependido. Daí a importância da igreja e os seus sacramentos, para que nós possamos ter acesso à graça de Deus, às bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso, aonde está a igreja, está o reino de Deus. Aonde a igreja não chegou ainda não chegou o reino de Deus. Por isso, assim como o sacrifício de Jesus nos libertou das mãos do maligno e tendo-nos agora salvação no nome de Jesus, este mundo precisa agora ser libertado. E assim como Jesus é o Senhor da minha vida, o Senhor será o Senhor deste mundo. Ou seja, o império do anticristo vai cair. O império do maligno, a ação do maligno neste mundo vai ser desfeita, vai ser destruído com a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, haverá um reino de Cristo total, pleno neste mundo, que agora nós vemos em parte, mas então veremos face a face. E olha que interessante aqui, ó, nesta palavra. Depois ele pegou o turíbulo, encheu com as brasas do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e terremoto. Você percebe que aqui há muito barulho? Lembra no comecinho do texto? Houve um silêncio, cerca de meia hora. Um momento tenso, um momento importante, um momento de expectativa, de respeito diante da presença do Senhor. Mas então, quando começa a situação, é diferente. Deus deu a ordem, Deus permitiu que a ira dele fosse lançada sobre a terra. Aí o que acontece? Trovões, estrondos, relâmpagos, terremoto. Para mostrar o quê? Que este mundo está sentindo a ação de Deus. É como, por exemplo, a mulher grávida, né? Num determinado momento está tudo bem com ela. De repente, vem a dor do parto. Ou seja, a criança começa a manifestar aquele momento que ela vai nascer. Não tem um determinado momento da palavra que Jesus, comparando o final dos tempos, a volta dele, como uma mulher grávida? Percebe isso? Então, assim, Deus vai libertar este mundo das mãos do maligno. Por isso, você precisa tomar uma decisão hoje, agora que nós vamos começar esse trabalho sobre a ira de Deus. Dessas 7 trombetas, dessas taças derramadas sobre o mundo. É preciso tomar uma decisão. Uma decisão por Cristo. Para que se nós estivermos aqui vivos neste momento, quando essas coisas começarem a acontecer, nós possamos estar preparados, mesmo para que o nosso sangue seja derramado, para que nós não neguemos sobre circunstância nenhuma, sobre situação nenhuma, o negar o nome de Jesus. Pelo contrário, dar testemunho até a morte. Para que mesmo com o nosso sangue derramado sobre a terra, nós tenhamos salvação no nome de Jesus. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima.
se Deus quiser.